Vou te fazer uma pergunta. O local onde você trabalha, ou o local onde você estuda atualmente, tem pessoas com deficiência? Tem muitos RHs que comentam que têm dificuldade de encontrar candidatos capacitados com deficiência para preencher as vagas que são específicas para PCD. Você já ouviu falar nisso? Teoricamente, segundo a lei, todas as empresas com mais de 100 funcionários têm por obrigação que ter 10% desse quadro de funcionários composto por pessoas com deficiência. E então, muitas pessoas podem falar: a gente até tem, a gente tenta colocar essas pessoas em outros cargos mais estratégicos, mas a questão é que não há pessoas capacitadas com deficiência disponíveis no mercado. Será? Por que será? Onde estão as pessoas com deficiência? Essa é a principal pergunta dessa aula. Se a gente voltar na história, vamos voltar para a Idade Média, por exemplo. Era muito comum que se as crianças, se os bebês nascessem com algum tipo de deficiência visível, né? Então se houvesse alguma má formação, falta de um bracinho, de uma perna, algo, ou fosse realmente tivesse a percepção de não ser do padrão que eles conheciam, era muito comum que essas crianças elas não ficassem com os pais, que elas não sobrevivessem também. Pensando numa idade um pouco mais recente, muitas famílias, mulheres que tinham filhos, que não podiam ser oficializados, não podiam ser registrados, que vai ver a mulher, ela era uma plebeia, era uma pessoa pobre, aquele filho era de alguém da nobreza ou alguém de uma determinada elite, ela podia levar essa criança para um determinado lugar que tinha uma roda dos desajustados, algo assim. E além dessas crianças que não poderiam ser assumidas, também muitas crianças com deficiência eram colocados ali. Então, o diferente sempre foi visto como algo não muito bom, algo ruim. Porém, a nossa medicina, nós como sociedade, evoluímos muito. Existem muitas pessoas com deficiência que têm plena capacidade de serem educadas e serem economicamente ativas, de terem total autonomia sobre a vida delas. Isso é um fato inegável. Acontece que nós vemos o problema de acesso. Se você perguntar, de repente, para alguém: por que na sua faculdade tem poucos professores negros, pretos e pardos? Tem poucos professores negros porque não tem muitos negros com mestrado e doutorado. Mas por que será que não tem professores negros com mestrado e doutorado? Porque é muito mais difícil você alcançar esse lugar. O mesmo, claro, dadas as proporções, que são diferentes, acontece com as pessoas com deficiência. Se você pesquisar o censo escolar do ano anterior, ou os dados que já foram coletados esse ano, pois ele é feito em 2 etapas, é um processo que realmente vai o ano inteiro na coleta e processamento de dados, existe o dado, eles computam quantas crianças com deficiência estão estudando nas escolas, em qual série e qual é a deficiência que essa criança tem. Então, eles categorizam, né, por deficiência intelectual, deficiência visual, surdez, surdo-cegueira e, se não me engano, também tem o autismo e as crianças que são excepcionais, no sentido de superdotadas, uma superinteligência, que não entra exatamente na deficiência, mas é um aluno que tem necessidades específicas mesmo, porque ele vai ter um foco incrível para determinados assuntos e vai se sobressair aí na sala. Agora, as crianças com deficiência, será que elas realmente têm acesso, elas se sentem acolhidas nessas escolas? Será que as pessoas com deficiência visual, elas conseguem realmente andar pela cidade com segurança? Os lugares são adaptados? Os lugares são preparados para a diversidade? Na cidade de São Paulo, por exemplo, uma porcentagem bem pequenininha de calçadas, ela ela é adaptada para pessoas com deficiência visual. Se São Paulo, que é uma cidade teoricamente desenvolvida, mas claro, tem tem uma diferença enorme, né? Uma desigualdade muito grande social, mas ela tem capital para investir nisso, por exemplo. Imagine demais cidades que não têm esse mesmo poder econômico que São Paulo.
Então, o problema ele está na raiz, também é um problema estrutural, mas as empresas, por lei, deveriam recorrer a colocar, realmente a incluir essas pessoas. Seria muito interessante que houvessem ações afirmativas também para educar, para formar profissionais que sim, às vezes concluiu o ensino médio, gostaria muito de cursar uma faculdade, mas por não ter a oportunidade, não conseguiu. Seria a mesma coisa que muitas empresas estão fazendo agora, que elas precisam de desenvolvedores da área da tecnologia, desenvolvedores de sistemas, porém isso está muito escasso no mercado. Então eles estão formando profissionais para trabalhar para eles depois. Se fosse possível investir nesse sentido, focando em pessoas com deficiência, seria uma ação afirmativa muito interessante que poderia com certeza dar oportunidade para muitas pessoas que estão buscando.